palavra comunicação deriva do latim comunicare, que significa tornar comum, partilhar. Já o dicionário Oxford Languages elucida que comunicação é um substantivo feminino, cujo significado está ligado à ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. O fato é que a comunicação humana é o aspecto mais representativo da nossa natureza relacional. Nos comunicamos para estarmos com, em companhia de, para dizermos de nós e para sabermos do outro. A linguagem e o seu propósito comunicativo está na base da nossa Constituição e da concepção que cada um de nós tem da sua identidade pessoal. Nós somos seres em um mundo vital, que é sistêmico, e encontramos os sentidos para a nossa existência sempre e apenas em relação, desde o princípio. Aliás, o bebê humano, nos primeiros dias de vida, está aí progredindo no seu contato com o ambiente. Nós já nascemos com esse potencial. É um potencial para sairmos do isolamento inicial e alcançarmos as relações. Com isso, eu quero dizer que a própria condição anatômica, cognitiva, cerebral, corporal e psíquica inicial do bebê o mantém em um certo isolamento. O contato do bebê humano, logo que nasce com a realidade, é muito precário, é muito incipiente. E o processo de integração psicossomática gradativo, ao longo das primeiras semanas e meses de vida, e que nós podemos descrever tanto no que diz respeito à neurofisiologia, quanto ao processo psíquico que ocorre em paralelo, é o que permitirá a ampliação do contato do bebê com a realidade e, portanto, permitirá também as relações humanas e todas as formas de comunicação possível. É claro que o desenvolvimento corporal e neurofisiológico do bebê não é suficiente para que ele conquiste a capacidade de se relacionar. Para isso, também é necessário um ambiente de cuidado que favoreça a manifestação desse potencial. E o cuidado satisfatório ao bebê nos primeiros tempos de vida, somado ao seu potencial que é sustentado pelo corpo, o convidará, então, para a vida. Vai mostrando aí que a vida vale a pena ser vivida. E faz um convite também para as primeiras interações. Além disso, vale lembrar que a comunicação no começo não é verbal. É, na verdade, uma comunicação corporal, sinestésica. E o bebê vai percebendo os ritmos, os sons, os cheiros, as intensidades, né? O clima afetivo dali, daquele ambiente onde ele está, e também a presença dos seus cuidadores, né? Por mais que os cuidadores se comuniquem de forma verbal com o bebê, o que ele é capaz de capturar, compreender a seu modo, né? Perceber é o clima, é o ritmo, é a intensidade. O bebê captura a prosódia da voz do seu cuidador ou cuidadora, a vivacidade dos sons, mas não o significado do signo linguístico que está sendo comunicado. Então, ele irá reagir à melodia da voz, ou ele vai perceber o tom. Nós podemos dizer, por exemplo, algo muito agressivo para um bebê com um tom musicalizado, e ele vai sorrir, ou ele vai emitir algum outro sinal aí de que ele está
sentindo agradado por aquilo que está sendo dito. Da mesma forma, se nós dissermos algo gentil para o bebê ou sobre o bebê, mas gritando de forma intensa e rude, franzindo a testa, o bebê vai reagir provavelmente chorando ou demonstrando medo. Então, por mais que o processo de amadurecimento e a apropriação da linguagem por meio da aprendizagem de um idioma que é compartilhado pela comunidade amplie a nossa capacidade comunicativa, ainda assim nós mantemos essa competência de nos comunicarmos silenciosamente, de nos comunicarmos de forma que as palavras não façam sentido algum. Então, nós permanecemos ao longo da vida escutando também com os nossos olhos, com as pontas dos nossos dedos, e mesmo ouvindo uma música com uma melodia e desprovida de letra. E isso nos emociona. Aquela melodia comunica uma série de afetos, nos faz lembrar de tantas experiências, e nenhum signo linguístico foi dito. É possível também que muitos de nós seja comunicado aí, eu recebo uma forma de comunicação quando prova um pedaço de bolo feito pela nossa mãe. O que ela comunica ali, quando ela entrega esse pedaço de bolo? Nós também transmitimos mensagens o tempo todo, né? Isso para os outros e para nós mesmos. Quando nós lembramos, refletimos, pensamos. A linguagem tem uma dimensão ontológica, ou seja, a linguagem é um aspecto constitutivo dos seres humanos. Tá? Então, a linguagem, ela, claro, não se resume à sua função comunicativa. Não se restringe a ser um instrumento de contato de uns com os outros. A própria concepção que eu tenho de mim mesma como pessoa é essencialmente sustentada pela linguagem. Linguagem é organização da mente, é localização no tempo e no espaço, é também memória, é o que nós podemos produzir como expectativa para o futuro. Tudo isso se organiza a partir da linguagem. O que nós somos é um somatório de memórias, ideias, signos, rituais, histórias compartilhadas, narrativas. E é assim desde cerca de 70 mil anos atrás, quando nós, Homo sapiens, passamos a criar e desenvolver culturas. Esse período nós denominamos de revolução cognitiva. Após a revolução cognitiva, foi a fofoca que nos ajudou a formar comunidades maiores e mais estáveis. Isso quer dizer que aquilo que nós podemos criar e compartilhar, ou seja, inventar e contar às pessoas, durante muito tempo foi o que nos agrupou, foi o que nos reuniu. E é também isso que sustenta tudo que a gente é capaz de inventar e que faz a nossa sociedade funcionar. As leis, os direitos humanos, são invenções humanas que permitem o bom convívio social. Então, refletir sobre o papel da comunicação para nós, seres humanos, é um convite para reconhecermos a nossa interdependência, né? Que somos dependentes. Também a nossa vulnerabilidade e a nossa responsabilidade social. Ao reconhecermos a nossa interdependência, passamos a considerar que toda a mudança pessoal contribui, pelo menos um pouco, para uma mudança no mundo. Nós nascemos e vivemos os primeiros meses de vida em estado de extrema dependência. Nesse período inicial das nossas vidas, tudo que acontece no ambiente que nos circunda impacta em nós, de alguma maneira. E a nossa história pessoal está sendo aí constituída e narrada pelos cuidadores.
Com poucos anos de vida, cada um de nós passa a poder criar a nossa própria versão dessa história. Mas as versões contadas e transmitidas a nosso respeito permanecem nos acompanhando. O bebê humano é um ser muito mais indefeso do que qualquer outro mamífero. E uma das teses mais bem aceitas para se explicar essa grande vulnerabilidade e dependência do bebê no começo da vida é justamente algo sobre o parto. Ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, o andar na posição ereta exigiu quadris mais estreitos. E isso reduziu o canal do parto, dificultando o nascimento dos bebês humanos e porque eles também, além disso, né, se tornavam cada vez mais cabeçudos. Portanto, as fêmeas humanas que davam à luz mais cedo, em um período do desenvolvimento em que o cérebro do bebê ainda era pequeno e maleável, tinham bebês que sobreviviam mais. E elas próprias sobreviviam ao parto e podiam ter mais e mais filhos. Essa seleção dos bebês, né, que sobreviviam ao nascimento, e de mulheres que sobreviviam ao parto, favoreceu nascimentos mais precoces de bebês humanos, né, que conseguiam passar por essa jornada entre a vida intrauterina e a vida extrauterina. Mas esses bebês, eles estavam mais prematuros do que os outros no seu desenvolvimento, né? Com seus sistemas vitais subdesenvolvidos e, por consequência, mais vulneráveis, indefesos e dependentes. Então, a tese mais aceita é de que a própria anatomia, essa mudança anatômica no corpo das mulheres, levou a uma expulsão mais precoce do bebê humano e, por isso, ele nasce prematuro. Mas e por que isso é importante quando nós tratamos do cuidado aos bebês e às crianças hoje, no século XXI? É porque a extrema dependência dos bebês humanos contribui para o desenvolvimento das nossas habilidades sociais. O fato das nossas crianças dependerem muito dos mais velhos para o seu sustento, para a sua vida, proteção, educação, e no começo a dependência é absoluta, isso tudo nos levou, enquanto espécie, a nos mantermos mais próximos, a nos organizarmos em comunidades. Isso porque a mulher que recém pariu, está se recuperando do parto, tendo em seus braços um bebê extremamente dependente, dificilmente conseguiria se proteger, né, dos predadores e também obter comida para si mesma e para sua prole. Então, desde os primórdios, houve uma certa organização comunitária, não a família tal e qual como nós conhecemos hoje, isso é uma invenção mais recente na humanidade, mas a convivência comunitária e próxima foi uma consequência dessa superdependência do bebê humano. Então, na medida em que os bebês humanos passaram a nascer cada vez mais prematuros e dependentes, o Homo sapiens passou a se organizar em grupos, cada vez de forma mais esquematizada, cada vez mais próxima, né? Para assegurar a manutenção da espécie e fortalecendo em si, então, os laços sociais, né? Essa proximidade, essa necessidade de proteção fortaleceu os laços sociais. Além disso, a prematuridade do bebê colaborou para maior adaptabilidade humana.
Quando nós observamos o nascimento de outros mamíferos, nos impressionamos com a autonomia com a qual eles nascem, né? A gente vê um bezerro nascendo, uma pequena girafa, um gatinho, o bebê da baleia. Todos esses mamíferos nascem com mais condições de se sustentar a sua existência e buscar comida e se virar em alguma situação adversa do que o bebê humano, né? Então eles nascem mais prontos, né? Menos dependentes, assim. E também com isso eles têm mais segurança, eles conseguem se defender melhor. Mas eles são menos adaptáveis. Yuval Harari, que é o autor deste livro aqui, tá aqui o livro deles, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, ele sugere que o bebê humano nasce como vidro derretido saindo de uma fornalha. E por essa razão, podem ser então retorcidos, esticados, moldados, com surpreendente liberdade. Se nós pegarmos um gatinho de uma ninhada que nasceu aqui no Brasil, por exemplo, né, e levarmos esse gatinho, um gatinho com poucos dias de vida, para ser cuidado por uma família de japoneses que reside na cidade de Hida Itayakama, que é uma região, a região de Gifu, que é bem tradicional. 5 anos depois, ele certamente estará se comportando de modo muito semelhante, se não de modo idêntico, aos seus irmãos gatinhos que permaneceram no Brasil. O gato é gato aqui, lá onde ele estiver. O que impera no comportamento do gato são os seus instintos, e não uma produção cultural. Isso a gente não pode falar sobre um bebê humano brasileiro, recém-nascido, que é levado para ser cuidado por uma família japonesa que vive nessa mesma cidade, Hida. Se essa família mantém fortes tradições japonesas, né? Se ela está imersa nessa cultura, essa criança, aos 5 anos, terá internalizado uma série de costumes, rituais, um idioma, uma concepção sobre o mundo e sobre as pessoas, uma disciplina, um gosto pela música, por alimentos típicos da sua região, né? E tudo isso vai diferenciar enormemente essa criança em termos de comportamento, pensamentos, valores daquelas crianças que seguiram residindo no país no qual ela nasceu, aqui no Brasil. A gente pega uma criança de 5 anos japonesa, que mantém fortes tradições, uma criança de 5 anos brasileira que mantém fortes tradições, elas são muito diferentes entre si. Se comportam de formas diferentes, falam em idiomas diferentes, pensam e concebem o mundo de formas muito diferentes. Então, isso porque o ser humano é extremamente adaptável, moldável ao contexto no qual ele vive. Então, é importante nós lembrarmos desse potencial humano para o amadurecimento e para a adaptação. Isso nos permite cuidar de crianças de modo que elas incorporem uma cultura na qual a violência predomina ou o respeito impera. Isso revela a nossa responsabilidade no cuidar das crianças, na educação, na transmissão de valores positivos do respeito. Por fim, eu quero dizer que se algum pai ou mãe acredita que ao ouvir uma palestra, uma aula, ler um livro, estará pronto para cuidar de sua criança de forma compassiva, reduzindo a violência, estará pronto para utilizar a comunicação não violenta no seu dia a dia, de forma segura, essa pessoa está muito enganada. Isso não é verdade. Da mesma forma, profissionais da saúde, da educação que se interessam pelo tema,
que pretendem revisar as suas práticas profissionais, que querem incluir a comunicação não violenta no seu dia a dia, devem ser avisados que esse é um assunto que não será dominado a partir de um esquema metódico, feito uma receita de bolo, que quando bem seguida tende a dar certo. Não é assim. Não há um manual de instruções que seja satisfatório para todas as situações, porque a comunicação não violenta diz mais respeito a uma forma de ser, de pensar e de sentir as relações pessoais do que a um protocolo a ser seguido. Então, ouvir palestras, aulas, ler livros, são bons recursos, mas são apenas o meio do caminho. A experiência é soberana, né? Permanece aqui, então, o meu convite para que vocês vivam e mantenham a disposição reflexiva ativa para que possam gradativamente ir se apropriando de uma nova concepção sobre a criança e sobre o papel do adulto cuidador, seja ele pai, mãe, professor, professora ou profissional da saúde nessa relação com a criança.